Muito bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a análise de pré-abertura do mercado financeiro do mini índice no dia 5 de novembro de 2024, dia das eleições nos Estados Unidos. Será que vai dar Trump? Será que vai dar Kamala Harris? Será que uma coisa vai ser boa e outra coisa vai ser ruim para o mercado nacional? Pelo contrário, ambas possibilidades de candidatura serão positivas para o Brasil. Então, nós temos aí um momento favorável para que o dólar desça e que o índice suba. E isso pode fazer com que aquela leitura que eu venho fazendo há algum tempo sobre a formação da quinta onda de Elliott finalmente aconteça, e assim eu espero. No dia de ontem, na análise de pré-abertura do mercado, eu estava falando que o preço rompeu estes dois últimos fundos anteriores num baita de um candle de força deste canal de baixa que acabou rompendo aqui as mínimas, e pensei na possibilidade de ele ter uma continuidade aqui até essa parte inferior, mas não faria isso sem antes voltar a fazer um reteste nessa figura do price action, que é o triângulo descendente. E, para minha surpresa, o mercado abriu num gap de alta acima da linha média do canal que eu tracei, e ele simplesmente ignorou a região da base do triângulo como uma resistência, ignorou essa linha amarela um pouco mais forte que estava servindo como uma resistência por conta de topos anteriores, e foi buscar direto essa média verde aqui, que é a média exponencial de 20 períodos, quando ele resolveu dar uma descansada e entrou em exaustão. E ainda nós temos a condição hoje muito semelhante da condição do dia de ontem, fazendo com que o próximo candle seja construído aqui, aonde eu vou colocar essa linha amarela aqui em cima, que será nessa região, e se ele vier para respeitar aqui a resistência do canal de baixa, nós vamos ter o encontro aqui com esse preço, certo? 132.470, ou seja, 132.500, que é uma região de price guide, ou seja, uma região aí onde o preço ele deve pelo menos respeitar um pouquinho. Agora, se ele tiver continuidade no dia de hoje, assim como tivemos no dia de ontem, ele pode romper para cima aí também e passa a encontrar outras regiões de resistência de preço em relação aqui às máximas anteriores, e vamos ver como é que o mercado vai se desenvolver. Em termos de notícia, no dia de hoje, nós temos aqui às 11h45 o PMI do setor de serviços, e ao meio-dia o PMI do ISM não manufatura. Então, ao redor ali do meio-dia, na hora do almoço, a gente deve ter uma volatilidade um pouco maior, mas a gente também pode ter oscilações ao longo do dia, à medida que a disputa eleitoral nos Estados Unidos comece a ser divulgada com o quebra-pau entre Trump e Kamala Harris, tá certo? Quando a gente olha para o cenário internacional, a gente acaba vendo aqui uma situação bastante interessante, aonde a gente teve ali, depois de uma questão do dólar ter batido 5,87, ele estava praticamente no seu topo histórico, então era normal que ele desse um respiro. Então, dólar em extremos caindo significa índice subindo, obviamente, tá? E agora o dólar ele está a 5,79, tá bom? E hoje a gente tem a qualquer momento ou durante essa semana a divulgação aí do protocolo que provavelmente vai ser seguido com relação ao arcabouço fiscal, né? Haddad cancelou a sua viagem para a Europa, o que trouxe um pouco de ânimo aí, pouco não, bastante ânimo para o mercado dos investidores, né? Vendo que o governo está comprometido aí com o teto de gastos, e o mercado ele deu uma bela de uma aquecida. No momento aqui na Europa a gente tem aí um avanço
discreto. A gente tem aqui S&P 500 a 0,20, Nasdaq a 0,28, Eurostoxx a menos 0,16, lá na Inglaterra 0,28, DAX a 0,04, Nikkei a 0,41, China a 2,34. A China está com um cenário importante aí de uma semana de estudos e definições aí com relação a ao estímulo econômico, se bem que esses chineses eles estão sendo muito malandrinhos e estão especulando bastante aí, fazendo com que todo o mercado siga a onda deles e a gente não sabe exatamente se eles vão dar continuidade ou não. Eles já fizeram uma dessas aí há menos de um mês atrás, espero que não venham com a segunda, né? Mas como o mercado é o momento, né, as emoções dos seres humanos é o momento também, eles entram na onda da especulação e a coisa acaba indo embora. Xangai terminou a 2,29 de alta, Hansen a 2,14 de alta, e nesse momento aqui a gente tem aqui S&P 500, Nasdaq, Dow Jones trabalhando ligeiramente aí negativo, tá? Todos os papéis aqui na Nasdaq estão negativos, com exceção da Nvidia, 0,48 de alta, minério de ferro a 2,53 de alta, WTI a 0,62 e Brent a 0,60 de alta. Então, o nosso cenário aqui, ele inicialmente, pelo menos, ele tem uma tendência aí de positiva. A taxa de juros está em média aí em 0,35, 0,40 de baixa, o que torna o mercado atrativo para compras, e o VIX também está a 0,91 de baixa, o que reforça a atratividade desse mercado para a compra. Então, o que provavelmente pode acontecer, minha gente, é que o mercado ele dê continuidade inicialmente para a movimentação de alta, tá? E encontrar aqui essas primeiras barreiras que aí sim a gente vai ter que avaliar se elas terão continuidade ou não. Então, o primeiro alvo seria no 132.470 ou 132.500, o segundo alvo no 133.000, e a partir daí fazer uma reavaliação da impulsão, da motivação compradora, ou se a gente vai ver o mercado aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação às eleições, tá? Então, a movimentação ela pretende ser aí inicialmente um pouco mais expressiva, depois o mercado ele deve ficar aguardando e oscilando de acordo com as parciais das eleições norte-americanas, e aí a gente também tem que acompanhar o cenário das commodities para saber aí como que a coisa funciona, tá bom? Para você que trabalha com a sua conta real, tomem cuidado, prestem atenção, uma semana aí que promete aí bastante oscilações. Eu pensei que ontem a gente ia ter um dia de altas e baixas mais significativas e que o preço ia ficar preso dentro dessa região aqui, na verdade, mas não. Ele subiu em gap de alta e decolou, e depois lá no final da tarde que ele deu uma lateralizada e se manteve. Hoje a gente deve ter essa continuidade até essa região, e aí a gente vai ter que reavaliar se esse mercado vai corrigir, respeitando a figura do triângulo aqui do price action, ou se ele vem com a mesma força de impulso para romper, uma vez que esse pequeno rompimento aqui das mínimas anteriores possa ter significado um momento de liquidez para que o preço comece a formar a quinta onda de equity, tá bom? No mais, agradeço aí a atenção de vocês, tomem cuidado e bons trades, sucesso, um abraço, tchau, tchau.